Pessoal, então, como eu havia prometido, né, vou fazer a correção do trabalho. Por que que eu não enviei a correção na semana passada? Porque a maioria não havia feito ainda o trabalho, né? E uma vez que eu faço a correção, vocês não vão poder mais enviar, até porque já estou dando as respostas, né? Mas vamos lá, ver se vocês conseguiram entender o trabalho. Corrigir os que enviaram, eu já corrigi, claro. Mas o importante, na verdade, é que vocês entendam, porque aqui é uma revisão geral, é um resumo geral do que vocês viram, né, no último mês. Na primeira questão, eu pedi para vocês compararem os números racionais. Então, na primeira, eu tenho 4,9 e vocês iam saber ou dizer qual o maior valor. E a gente sabe que para fazer a comparação a gente usa o sinal maior que, menor que ou igual, né? Nessa daqui, observe que aqui eu tenho 4,9, uma casa decimal, e 4,09. Quem é maior? O maior é 4,9, porque nós temos apenas uma casa decimal, tá certo? 4,09, ele é menor. Se você fosse entender como se isso fosse dinheiro, aqui seria R$ 4,90 e aqui R$ 4,09, tá bom? Na B, era para vocês compararem menos 15, aqui tem a menos 15,3 e 15,3 positivo, né? Alguns de vocês erraram no sentido de que colocou igual. De fato, o valor absoluto a gente vê que é realmente igual, né? Que são iguais. Mas observe que esse primeiro, ele é negativo. E nós não aprendemos que todo e qualquer número negativo, ele é menor do que qualquer positivo, né? Portanto, ele é menor, tá certo? Nunca esqueçam disso. Se acompanha o sinal de menos, ele é menor, ele é um número negativo. AC, já AC tem menos 7 sobre 5 e menos 1,4. Se eu dividir, pessoal, se eu fizer a divisão 7 por 5, 7 dividido por 5, porque uma fração a gente sabe que ela também pode ser uma divisão. Se você dividir, você vai obter 1,4. Todo esse 1,4 com essa fração está negativa, portanto, eles são iguais, tá certo? Já a D, observe que nós temos 23,98 e 23,89. Logo, AD, né, a gente sabe que 23,98 é maior, tá certo? Agora vamos para a segunda questão. Na segunda questão, o que é que vocês iam fazer? A segunda vem dizendo, Eduardo, amigo de Cláudia, está estudando em Oslo, capital da Noruega. Na cidade de Oslo sofreu uma variação, né, de 9,7 e a temperatura máxima atingiu a 2,5. Então, estava em 9,7, negativo, e aumentou um pouco mais a temperatura e foi para menos 2,5. O que nós aprendemos nas aulas anteriores? Quanto mais próximo do zero o número estiver, maior o seu valor, não é assim? Mas aqui pergunta não é quem é maior nem quem é menor. Aqui está procurando saber qual foi a variação sofrida de temperatura durante esse período. Nesse caso aqui, você ia fazer uma subtração. 9 menos 2,5, aí vocês iam chegar ao valor de 9,2, que foi a variação de temperatura que sofreu, certo? Nesse caso, o item da segunda é o item A, tá certo? Vocês vão marcar o item A, 7,2. Na tabela também, vocês poderiam fazer. Você está em 2,5, aí você ia até contar quantos pontos você chegaria até em 9,7. Aí vocês iam encontrar exatamente esse valor, tá certo? Poderiam conseguir das duas formas. Deixa eu só tentar apagar aqui. Agora vamos para a
terceira questão. Na terceira questão, Gabriela, ela tem uma fita com 2/5 de metro, ou seja, 2/5 relacionado ao metro de comprimento para um trabalho escolar. Ela vai precisar de 3 fitas iguais a essa. Quantos metros de fita ela vai usar nesse trabalho? Ora, se cada fita é 2/5 e ela vai precisar de 3, logo aí eu tenho uma multiplicação. Como é que você realiza a multiplicação de fração? Então vai ser 3, né? Você sabe, vai ser 3,225. Na multiplicação de fração, você multiplica numerador por numerador, né? Denominador por denominador. Aqui no caso eu não tenho. Então, o que é que eu faço? 3 vezes 2, 6. Aí, 1, que aqui tem 1, né? 1 vezes 5, 5. Qual é a fração? 6/5. Portanto, vocês iam marcar o item B, certo? Uma multiplicação de fração. Na quarta questão, o que é que vocês iam fazer na quarta? Aqui vem dizendo que dos 3/5 que sobraram de uma pizza, Joel comeu metade. Que fração da pizza Joel comeu? Eu ainda coloquei a fração, ainda armei para você saber resolver, certo? Para facilitar a vida de vocês. O que é que a gente faz para resolver uma divisão de fração? A gente vai dividir? Não, né? Então, o que vocês aprenderam? Que na divisão de fração, a gente usa a operação inversa. Conserva a primeira fração. Qual é a primeira? 3/5, né? Vezes o inverso da segunda. Nesse caso, vai ser 1/2. Ah, mas aqui não tem 1. Tem sim, certo? Denominador vai para cima, denominador, certo? Troca os termos. Nesse caso, era 2/1, ficou 1/2. Aí, agora sim, eu realizo a multiplicação, tá bom? 3 vezes 1, 3. 5 vezes 2, 10. Então, a fração final é 3/10, tá bom? Agora, a quinta. Na quinta questão, o que é que você vai fazer? O que é que eu pedi? Lunana, ela tem 5 inteiros e 1/2 metros de fita. O que é que isso quer dizer, interpretando uma linguagem mais simples? 5 inteiros, essa parte de inteiros, quer dizer que ela já tinha 5 metros e a metade do outro metro. Ela gasta meio metro, que é 1/2, a gente sabe que 1/2 está se falando de meio metro de fita em cada laço. Quantos laços conseguiria fazer com a quantidade de fita que possui? Nesse caso, se ela já tem 5 metros, a gente já sabe que 10 laços ali, né, já tem. E 11, porque ela já tem um outro metro. Mas também, se você fosse resolver, você poderia fazer o seguinte, porque aí tá como fração mista. E na fração mista a gente aprendeu o quê? Que essa é a parte inteira e essa é a fração da outra parte. O que é que a gente faz? Transforma em uma fração imprópria. 5 vezes 2, 10. 10 mais 1, 11. Repete o mesmo denominador, tá certo? Então, nesse caso aqui, a gente sabe que ela vai ter quanto? Ela vai ter 11 metros. Por quê? Porque você vai realizar depois a multiplicação, porque aí você tem uma divisão também de fração. Logo, você vai ter 11 laços, tá certo? Então, a opção é A, 11 laços. Ok? Então, em seguida, eu vou enviar também um vídeo da aula de hoje. Essa foi só a correção. E vocês assistam e tentem resolver. Tá bom, minha gente? E se tiver alguma dúvida, pode fazer como uma grande parte dos alunos fazem. Não sabe de uma questão, eles enviam no meu PV, perguntam como faz e eu ajudo individualmente aqueles que entram em contato comigo, tá certo? Interessante seria se a gente pudesse resolver em grupo, facilitaria para mim, né? Se fosse no tirando as dúvidas para todo mundo ouvir. Mas como não é possível, então eu tenho que individualmente
fazer isso. E eu tenho o maior prazer, tá certo?